Vou adiantar aqui, irmãos, para não perdermos tempo. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Saul tenta oferecer sacrifícios a Deus e é reprovado pelo sacerdote. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Amém? Aqui estamos no momento anterior a Davi ser ungido rei. Estamos aqui no momento em que tinha apenas se passado um ano em que Saul tinha sido escolhido como rei, eleito por Deus, para liderar Israel. A Bíblia fala que isso foi uma insistência do povo que desejava que Israel se enquadrasse ou se assemelhasse às nações que estavam em volta de si. Todas elas eram governadas por um rei. Então eles pediram para Deus para que eles também tivessem um rei. Deus, apesar de não concordar com esse desejo do povo, colocou diante deles quais seriam as consequências e disse: olha, já que vocês querem tanto um rei, então assim será feito. E foi escolhido Saul. E Saul tinha as características de um rei, daquela época. Era forte, era bonito, era alto. E Saul foi escolhido rei de Israel. E em pouco depois de um ano, a Bíblia vai dizer que Israel já envolta e sempre em briga com os filisteus. Saul vai para um determinado lugar que havia sido determinado por Samuel, em que ele deveria aguardar, e o tempo estabelecido de 7 dias já estava passando, chegando, e quando se passou esse tempo, Saul não aguentou. Ele disse: olha, eu preciso ir para a guerra, eu preciso lutar contra esse povo, porque senão eles vão acabar com a gente. E ele então oferece sacrifícios, holocaustos ao Senhor, para poder ir para a guerra. Quando Samuel chega, que vê o que Saul está prestes a fazer, ele diz: você está louco, está maluco, porque agora, no verso 14 que nós lemos, o seu reinado não subsistirá. Você errou, você pecou, você fez algo que era mal aos olhos do Senhor. Bem antes de Saul, mais à frente, vai desobedecer a Deus. Saul, mais à frente, vai fazer coisas erradas. Mas a verdade é que o coração de Saul foi rejeitado, porque a Bíblia diz que Deus buscou para si um homem segundo o seu coração. Deus buscou um governante que fosse segundo o coração de Deus. Logo eu concluo que Saul já não era segundo o coração de Deus, ou que existia algo especial nesse homem que havia sido escolhido por Deus. Existiam características
que o diferenciava para que ele pudesse ser escolhido por Deus como aquele que deveria governar o seu povo. A Bíblia, mais à frente, em Atos, já no Novo Testamento, no capítulo 13, no verso 22, quando Paulo está lá em Antioquia, na sinagoga, falando para os judeus, Paulo vai dizer que Deus levantou Davi, homem segundo o coração de Deus. Fala para os israelitas daquela época. Davi, então, é conhecido, como esse homem aqui, que Samuel está profetizando que Deus iria levantar. Davi aqui é mencionado de forma indireta nesse versículo. E o que tinha então, irmãos, de tão especial no coração de Davi? Precisamos pensar o que tinha no coração desse homem que agradava o coração de Deus. Isso já era antes de Davi ser escolhido rei, porque a Bíblia vai dizer que quando Samuel chega na casa do pai de Davi para ungir um rei, o primeiro que apresentam para Samuel é Eliabe. Isso está lá, em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 7, mais à frente, da onde estamos lendo. E quando se apresenta Eliabe com todas as características de um rei, forte, bonito, preparado para a guerra, Deus alerta a Samuel e diz: não foi esse que eu escolhi, porque eu não escolho como escolho o homem. O homem olha para aquilo que está diante dos seus olhos. Não é assim que você olha. Você tem escolhido um namorado assim, minha irmã, pode ser que dê muito errado, que a gente olha para o mais bonito, para o mais forte, o mais endinheirado, o que tem carro do ano. Mas a Bíblia diz que Deus olha para o coração. Deus consegue pesar os corações. E entendemos que diante de todos os irmãos de Davi e de toda aquela nação, quem havia sido escolhido por Deus para ser ungido foi Davi. Em outras palavras, Deus viu o coração de Davi. Deus viu o coração de Davi enquanto ele ainda cuidava das ovelhas. Deus viu o coração de Davi quando ele ainda não era ninguém, quando ele ainda era rejeitado, quando ele ainda era esquecido no arraial, cuidando das ovelhas do seu pai, no curral. Da mesma forma, Deus vê o teu coração. Aonde você está? Qual é o lugar da tua humilhação? Qual é o lugar onde você está, que você diz hoje, que tem de alguma forma tentado te envergonhar, tem tentado fazer com que você se olhe ou se veja, não da forma que Deus deseja. Então aprendemos com Davi, homem segundo o coração de Deus, que Deus viu alguma coisa especial naquele coração. Da mesma forma, existe algo especial que Deus consegue ver em cada um de nós. Algo especial que Deus consegue enxergar em você, que Ele não enxerga em mais ninguém. E é por isso, que precisamos então aprender com Davi. Quais eram as características de Davi que fazia dele um homem segundo o coração de Deus? Que características esse rei possuía, esse homem tinha, que o fazia diferente aos olhos de Deus? Porque, irmãos, se for por causa de pecado, Davi também pecou. E mesmo assim Deus não o rejeitou. Saul falhou, Saul pecou, Saul desobedeceu a Deus. Mas tinha algo em Davi que era especial, que era diferente. Nós lemos que para Saul o holocausto, o sacrifício, era somente um meio para ir para a guerra. Ele queria fazer o sacrifício logo, o holocausto logo, para poder ir para a batalha. Mas nós lemos aqui
que Davi entende que para Deus não são holocaustos e sacrifícios que o agradam. É o coração quebrantado e contrito diante de Deus que agrada o coração de Deus. Então Davi tem um entendimento diferente, tinha um coração diferente. E o primeiro ponto que eu enxergo na vida de Davi, que o faz diferente, que o faz alguém que chama a atenção de Deus com o seu coração, em primeiro lugar é que Davi tinha um coração temente a Deus. Davi era temente ao Senhor. Quando Davi estava sendo perseguido por Saul, a história você conhece, porque quando Davi voltava da batalha, as mulheres cantavam que Davi tinha vencido os milhares. Então gerou uma inveja em Saul. Então quando Davi é perseguido, e no capítulo 24 desse mesmo livro de Samuel, nós vamos ver que Saul entra na caverna para fazer suas necessidades, e Davi estava escondido na caverna. E enquanto Saul estava lá, todo mundo entendeu que Deus havia entregado Saul nas mãos de Davi. Mas Davi disse: não, Saul é escolhido por Deus. Saul está no cargo porque Deus colocou ele lá. Saul está no cargo porque foi Deus que escolheu ele para estar ali. E Davi corta a orla do manto de Saul. E no verso 5 a Bíblia vai dizer que Davi se doeu no coração por ter cortado a orla do manto. Talvez fosse nós, irmãos, talvez fosse eu no lugar de Davi, o arrependimento que havia no meu coração era: por que eu não matei aquele sem vergonha? Mas o arrependimento de Davi não era nem por ter cortado a orla do manto dele, porque Davi temia o Senhor. Davi entendia que existiam escolhas que não pertenciam a ele, existiam escolhas que pertenciam a Deus, que é Deus quem determina quem levanta e quem ele abate, que é Deus quem determina muitas coisas que nós não temos o controle. Para muitos era fácil, era só acabar com Saul, expor aquele reinado que havia pecado contra Deus e assumir o lugar. E muitas vezes, irmãos, nós somos assim dentro da casa do Senhor. Estamos dispostos a acabar com reputações para tomar o lugar de alguém. Estamos dispostos a fazer tudo, ignorando as escolhas de Deus, ignorando os processos de Deus, ignorando que Deus está no controle da vida das outras pessoas também, simplesmente para estabelecer o nosso reinado, para estabelecer o nosso lugar, para impor a nossa palavra, para impor a nossa vontade. Muitas vezes tratamos assim, expondo reputação, humilhando, rebaixando, falando dos defeitos, falando dos erros, das falhas. Quem sabe, se todo mundo enxergar os erros de fulano, eu consigo tomar o lugar dele, eu consigo tomar o lugar dela. E muitas vezes nós estamos tratando assim, e quando agimos dessa maneira, estamos agindo sem o temor de Deus, sem entendimento de que Deus está no comando, Deus está no controle, Deus está tratando o nosso coração. Segundo ponto, Davi demonstrava um coração generoso. Você tem um coração generoso? Vamos ver que você tem mesmo? A Bíblia fala, aqui mesmo no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, que Ziclag havia sido levada, a cidade que Davi estava estabelecido. Os inimigos chegaram e levaram tudo. Levaram as mulheres, as crianças, levaram a comida, levaram o gado, levaram tudo. E daí
primeiro momento, os homens, a Bíblia diz que eles chegaram até a pensar em matar Davi. Davi, então, se coloca diante de Deus e pergunta para o Senhor: devo eu ir atrás dos inimigos? E Deus diz: olha, vai, porque com certeza eu entreguei eles na tua mão. Davi levanta um grupo, vai atrás desses homens, e no meio do caminho, uma parte desse grupo fica cansado e não vai para a batalha, metade fica além do rio, do lado de cá do rio, e uma outra parte vai para a batalha, vence, e quando volta, irmão, aqueles que ficaram no meio do caminho, quando se encontram Davi, a Bíblia diz que Davi os saúda cordialmente. Só que no meio do povo, a Bíblia diz que haviam filhos de Belial, haviam pessoas que estavam no meio do arraial, e quando viram que aqueles que ficaram pelo caminho estavam ali, disseram: não vamos dividir nada com eles não merecem. Estava aqui trabalhando, estava aqui ajudando, pastor chama, eu estou presente, pastor, marca 6 horas, chego 5, e a gente se acha mais justo do que os demais. Mas Davi diz: não, nós somos o mesmo povo, fazemos parte do mesmo arraial, somos da mesma tribo. Meu irmão, você vai para o mesmo céu que esse irmão que está do teu lado. Talvez ele não tenha a mesma força que você tem, talvez você não tenha ele não tenha a mesma coragem que você tem, talvez ele não esteja tão preparado como você está, mas você precisa ter um entendimento que aquilo que é bênção de Deus para você também é bênção de Deus para o teu irmão. Aquilo que Deus dá de restituição, aquilo que Deus nos restitui é para a igreja. Aquilo que Deus restitui à igreja é para ser dividido. Ou seja, as bênçãos que Deus te dá, as bênçãos que Deus derrama para você, não é só para você, não é só para a sua casa, é para aqueles que fazem parte do reino, é para aqueles que fazem parte do mesmo exército que você faz. Talvez naquele momento eles não estavam preparados. Isso fala muito da igreja, porque dentro da igreja, enquanto você está querendo fazer o que é certo, tem gente que está vindo por trás de você e tentando falar: não, eles não são merecedores, você que é, você que merece a honra. Como é que pode, rapaz? O Marcelo trabalhou tanto nesse projeto, o pastor não citou nem o nome dele lá na frente. E daí o coração do irmão fica contaminado. E a gente entende então como era o coração de Davi, irmãos. Que apesar de tudo isso, apesar de Davi talvez pudesse ter se sentido abandonado por aqueles, ele, quando voltou, disse: não, os despojos são para todos, vamos dividir, vamos compartilhar de forma honesta, de forma coerente. E talvez muitos pudessem ter ficado com raiva de Davi, talvez muitos pudessem ter achado que Davi foi injusto agindo assim. E é por isso que nós precisamos entender, irmãos, que a nossa justiça não pode ser a justiça do homem, mas a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, ela é superior à nossa justiça. Deus vê aquilo que o homem não vê. Deus pesa aquilo que o homem não pesa. Deus determina aquilo que o homem não é capaz de determinar. Porque o juiz, ele é humano, ele é limitado. Ele faz escolhas de acordo com aquilo, com as informações que são apresentadas para ele. Mas diante de Deus, não temos o que esconder. Diante de Deus, ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Ele sabe o que está no nosso coração. E por isso que Davi tinha um coração então generoso. Em terceiro lugar, Davi tinha no coração que agradar a Deus era mais importante do que agradar as pessoas. Agradar a Deus é mais importante do que agradar as pessoas. Quando que eu vejo isso, pastor? Quando já
no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, em que Davi resolve trazer de volta a arca para Jerusalém. A Bíblia diz que sacrifícios eram feitos, e no meio do caminho Davi vinha na frente, dançando, se alegrando, de um lado para o outro, quando a própria mulher de Davi, Mical, olha Davi daquele jeito, ela diz, reprova a conduta do rei. Davi ali demonstra, irmãos, que ele não estava preocupado com a opinião daquela mulher, não estava preocupado com a opinião das pessoas, com aquilo que elas iam pensar a respeito do comportamento dele, a respeito da forma como ele adorava a Deus. E ele então, diante daquilo tudo, diante desse cenário, ele entende que a presença do Espírito Santo, a forma como o Espírito Santo trabalhava na vida dele, era mais importante do que a opinião das pessoas. Muitas vezes, irmãos, nós estamos contaminados, o nosso coração não dá lugar para o Espírito Santo agir na nossa vida, porque a gente está preso num formalismo, em que a gente acha que para apresentar um culto a Deus, a gente tem que agir daquela maneira. A gente acha que para Deus se manifestar na nossa vida, só existe uma forma, um jeito de Deus fazer. E a gente então fica criando regras e maneiras de entrar na presença de Deus, maneiras humanas, maneiras que nos impedem de ter um coração cheio da presença de Deus. Enquanto Deus está querendo nos encher, enquanto Deus está querendo falar conosco, enquanto Deus está querendo que a gente dê lugar para Ele. Muitos de nós estamos amarrados nos nossos maus hábitos, na nossa maneira de ser. Tem gente que é sistemática demais, até para orar é a mesma oração sempre. Parece que está oferecendo para Deus uma oração decorada. Parece que já não fala mais do coração, já não fala mais aquilo que está passando, que está vivendo. Levanta de manhã, obrigado, faz uma oração repetida. Enquanto Deus está querendo ouvir o teu coração. Enquanto Deus está querendo ouvir você. Aquele que Ele formou no ventre da tua mãe. Ele te conhece, meu irmão. Às vezes a gente tenta enganar a Deus, cria fórmula mágica para se achegar na presença de Deus, cria fórmulas para a gente falar alguma coisa, talvez para o nosso próprio conforto, e dizer, hoje eu fiz uma oração pelo meu alimento. Já foi reprovado por isso? Lá em casa, irmão, se eu não orar na hora do alimento, eu sou reprovado na hora, meu irmão. Mas sabe qual o maior pecado que você pode cometer, além de comer sem orar? É comer sem comunhão com Deus. E às vezes nós podemos estar comendo sem orar, mas tendo comunhão com Deus, enquanto tem gente que está orando e não tem comunhão com Deus. Davi tinha comunhão com o Senhor. Davi estava expressando a sua alegria, a sua emoção, de sentir a presença de Deus, de ter a arca de volta no arraial, de ver as pessoas reunidas, de ver a presença de Deus se manifestando. Davi estava expressando adoração, irmãos. Muitas vezes quando alguém me apresenta um vídeo, de alguma coisa esdrúxula que acontece na igreja, acontece coisa estranha na igreja, irmão? Quando alguém me apresenta um vídeo desse, de gente pulando, saltando, fazendo loucura, de que acha que isso aí é de Deus, eu falo, não, irmão, isso aí é do homem, é Deus trabalhando na vida do coração do homem, e o homem se alegrando, cada um se alegra de um jeito. Deus faz no coração de cada um, e cada um responde de uma maneira, diante daquilo que Deus revela, diante daquilo que Deus fala.
Imagina se todo mundo fosse igual a mim, se todo mundo fosse igual ao pastor Rafael, se todo mundo fosse igual aos diáconos aqui. Cada um tem uma maneira de se alegrar, de festejar, de sentir emoção diante daquilo que Deus revela e fala. Se Deus está falando com você, se Deus está se revelando para você, se Deus está manifestando a sua glória na sua vida, meu irmão, eu vou saltar, vou pular, vou virar cambalhota. Mas às vezes a gente está preso no formalismo, em regras, em hábitos. Não, porque quando eu era pequeno eu ia na igreja, era assim. Eu vou morrer assim. Eu lembro que quando eu era pequeno tinha uma regra lá em casa, né, estabelecida pela minha mãe, que no domingo, para a gente ir à praia, tinha que antes ir na igreja. Minha mãe era meio radical. E daí, então vamos no primeiro culto. Aí é todo mundo, né? Todo mundo, eu, minha irmã, né? Às vezes tinha um amigo ou outro. Aí ia de chinelinho para a igreja, de bermuda, ficava lá no primeiro culto. Cumpria aquele ritual para poder ir para a praia. O objetivo era ir para a praia. O objetivo não era buscar Deus. O objetivo não era ouvir Deus falar. O objetivo era passar por aquele vale da sombra da morte, que era ir para a igreja, para depois ir para a praia. E talvez, né, a gente fale assim para os nossos filhos, a gente tente ensinar a respeito de Deus para os nossos filhos, mas talvez a gente esteja criando punições para eles. Talvez para os nossos filhos ficar sentado num culto 2 horas ouvindo um pastor falar ou alguém falar, pode ser uma tortura. E é por isso que a gente tenta, né, de alguma maneira, colocar uma escolinha, tentar comunicar a palavra de Deus para as crianças e para os jovens de uma outra maneira, de uma outra forma. Mas a verdade é, irmãos, que nós precisamos então estar livres para deixar o Espírito Santo falar conosco e encontrar lugar para manifestar aquilo que o Espírito Santo revela, para manifestar aquilo que o Espírito Santo comunica a cada um de nós. Davi entendeu isso. No Salmo que nós lemos no ofertório aqui, no Salmo 51, no verso 10 que lemos, diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances para fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. No verso 17 diz: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza o coração do quebrantado, o coração do contrito. Deus não julga a tua alegria, Deus não julga o teu sorriso, Deus não julga quando você sente a presença de Deus, se arrepia, pula, se alegra, levanta a mão, dança. Quem julga somos nós. Nós é que criamos uma maneira, nós é que criamos uma fórmula e achamos que Deus tem que fazer desse jeito, porque não está escrito no Antigo Testamento, porque não está escrito que os apóstolos faziam isso. Nós vemos um dos maiores testemunhos a respeito de Jesus, da divindade de Jesus, foi diante do apóstolo que duvidou de Jesus. Por isso que quando eu estava lá fora, o irmão falava a respeito de perguntas, eu falei, questionar é bom, porque quem questiona encontra a resposta. Tomé, quando duvidou do Senhor, ele disse, será que Jesus ressuscitou mesmo? De repente aparece Jesus ressurreto na frente de Tomé, porque Tomé disse, olha só, acredito se eu colocar as mãos nas chagas, se ele estiver aqui na minha frente. Aí Jesus aparece para ele, Tomé se ajoelha diante do Senhor, ele diz, Rei meu e Deus meu. Faz uma das maiores declarações de divindade de Jesus. Sabe, uma hora a gente pode estar duvidando, mas na outra a gente pode estar adorando.
Uma hora a gente pode estar preso no formalismo, mas em outro momento a gente pode estar na presença de Deus. Quando eu era criança, eu vinha por ordem na igreja. Eu vinha porque minha mãe, por ordem porque obrigado. Vinha porque minha mãe obrigava. Mas hoje eu estou aqui por livre e espontânea vontade. Às vezes, pode parecer que a obra de Deus está cansativa, está difícil, está ruim. Às vezes, pode parecer que são lutas, são provas. Mas num outro momento, a gente pode estar se alegrando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Davi enfrentou derrotas, irmãos. Davi perdeu a arca do Senhor. Davi tentou buscar a arca, e quando foi no movimento para trazer a arca de volta, um dos homens colocou a mão na arca e foi fulminado. Imagine isso. A responsabilidade que estava sobre os ombros de Davi. Um dos homens que ele delegou a autoridade para trazer a arca foi fulminado. Mas agora ele está trazendo a arca com alegria, com festa, com dança. Aleluia. Não importa as coisas ruins que aconteceram no passado na tua vida. Importa que nesse momento Deus está presente. Deus está contigo. Deus está fazendo um milagre na sua vida. É momento de você se alegrar, é momento de você festejar, é momento de você adorar a Deus, é momento de você colocar o teu coração no altar, é momento de você abrir a tua vida, né, para Deus fazer, para Deus trabalhar, porque enquanto, né, você se alegra, enquanto você festeja, enquanto você entende que Deus olha para o teu coração aonde você estiver, nós entendemos que nesse momento, quando nós temos esse entendimento, é o momento em que nós nos aproximamos de Deus, é o momento em que ouvimos Deus falar conosco, e que deixamos Deus nos usar, e com certeza Deus quer te usar, amém? Hoje é uma noite especial, é uma noite de Santa Ceia. Queria que você desse uma salva de palmas ao Senhor. Queria convidar você a fazer uma oração junto comigo. Os nossos irmãos já podem vir para cá. O pastor Rafael vai conduzir a ceia aqui. Não é não? Ah, não é o Marcelo. Mas eu quero orar pela sua vida. Irmão, será que quando Davi estava cuidando das ovelhas, Samuel estava na casa do seu pai, de repente Davi foi chamado? Era um dia normal para Davi, era um dia comum. E naquele dia comum, Davi foi chamado para ser ungido rei. É no teu dia a dia que Deus se manifesta. É no teu dia a dia que Deus trabalha. Porque o que Deus está fazendo na tua vida, Ele está vendo o teu coração desde o dia que você nasceu. Desde o dia que eu nasci, Deus vê o meu coração. Deus sabe o que eu faço, o que eu sou capaz de fazer. Deus vê se eu sou capaz de me arrepender, de me quebrantar. Deus sabe. E foi no dia comum, irmãos, que Deus usou Samuel para ungir Davi. Davi saiu diferente, saiu ungido rei, mas não era rei. É igual você. Tem promessa na tua vida? Deus já te ungiu para receber. Mas a promessa ainda não se concretizou. Deus já perdoou os teus pecados? Já perdoou. Mas você peca? Você ainda peca. Ou seja, na nossa vida vai existir um tempo em que Deus vai concretizar todas as coisas. Vai concretizar quando nós, algumas coisas aqui, quando alcançarmos aquilo que Ele prometeu a respeito da nossa vida,
mas vai concretizar coisas espirituais quando nós estivermos com o Senhor na glória. Coisas que Ele prometeu, coisas que Ele falou a nosso respeito. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Senhor, muito obrigado, Pai. Te louvamos, Senhor, por essa noite. Te louvamos porque o Senhor tem um caminho para cada um de nós. O Senhor tem uma forma de trabalhar e de tratar com o coração de cada um dos teus filhos, Pai. Te pedimos perdão, Pai, se pecamos contra Ti. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, as nossas faltas. Pedimos perdão, Senhor, quando tentamos prender pessoas no formalismo, com regras. Tentamos impor, Senhor, maneiras de se chegar à Tua presença. Pedimos perdão, Pai, quando não somos generosos, quando não somos perdoadores, Pai, quando não somos capazes de oferecer para o nosso irmão aquilo que o Senhor ofereceu por nós. Perdão pelos nossos pecados incondicionalmente, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos nos aproximar dessa mesa, como diz a Tua palavra, com um coração puro, Pai. Com um coração reto, Senhor. Com um coração disposto a Te adorar, a Te bendizer. Limpa o coração de cada um de nós que está aqui. Só o Senhor tem esse poder de purificar nossa vida, nossa mente, mas principalmente o nosso coração. Porque dentro de nós habita um Espírito que é santo, habita um Espírito que se move, um Espírito que fala, um Espírito que unge reis e sacerdotes. Ô Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para agir nesse lugar, tenha liberdade para agir no coração do meu irmão. Meu irmão, você não está tão velho. O teu tempo não passou. Deus pode te usar. Deus pode falar através de você. Deus pode purificar o teu coração, a tua vida. Aleluia. Aleluia. Nossos irmãos vão distribuir o cálice. Aí do seu lugar você vai receber. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Teu coração nos ensina, Pai, que precisamos perdoar, que precisamos nos arrepender, que precisamos carregar a nossa cruz, Pai, para poder Te seguir. Pai, que ao comermos desse pão, Senhor, possamos ter o nosso coração limpo, nosso coração livre de amarras, Senhor, que nos impedem de fazer a Tua obra e a Tua vontade. Comamos o pão em nome de Jesus. Aleluia. Por meio do sangue, temos livre acesso à presença do Senhor. No sacrifício de Cristo, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, nos dando acesso à sala do trono, o Santo dos Santos, o lugar da manifestação da glória de Deus, o lugar onde Deus fala, onde Deus se revela, onde a fumaça esconde o sacerdote, o lugar onde tem querubins, serafins, anjos louvando, adorando, o lugar do Urim e do Tumim. Aleluia, aleluia. É o lugar onde os anjos escondem o rosto para não olhar para a glória de Deus. É na fenda da rocha que Moisés estava quando Deus passou, e só dele passar, o rosto de Moisés já brilhava.
tomarmos do cálice, meu irmão, você possa ter ousadia para entrar na sala do trono, para entrar na presença de Deus, para adorar ao Senhor, livre de culpa, livre de pecado, livre de acusação, livre de toda amarra. Tomemos do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Será que você pode ficar de pé? Glorificando a Deus. Fique de pé adorando ao Senhor. Fique de pé bendizendo ao Senhor.